Oi, pessoal, boa noite. Estamos chegando aí, já já vamos começar. Bem-vindos. Já já a Joyce vai entrar, tá? Tá se ajeitando aí para começar a entrar, para a gente conversar um pouquinho aí sobre os temas, né? Que trazemos aí as multitarefas que estamos desempenhando aí em home office, né? Muita gente aí tendo que dar conta de muitas dinâmicas e a Joyce ela já tem um tempo em que trabalha em home office, então ela vai trazer um pouco dessa experiência pra gente, vai, enfim, né, falar como é que ela se organiza, trazer essa parte prática aí, a experiência dela para que a gente, para compartilhar com a gente, né? Então preparem as perguntas, que é um momento aí que vai ser bem rico para que a gente já compartilhe aí com uma pessoa que já tem um tempo de como é que é essa dinâmica, né? De ter, ela tem duas atividades ao mesmo tempo, ainda é mãe, cuida da casa, então como é que a gente se organiza nesse novo cenário, tá? Ela já tá chegando, podem chegando aí, tá certo? Que a gente já vai bater esse papo, tá? Bem-vindos, que bom. Eric, bem-vindo, Cissa, Laís, o pessoal que está sempre presente aqui. Venham que a gente vai bater esse papo. Deixa eu monitorar ela para saber por onde ela anda. Chegou a nossa convidada. Tá conectando, gente. É muita live acontecendo ao mesmo tempo, então às vezes demora um pouquinho, mas já tá entrando. Olá! Olá, boa noite. Boa noite! Bem-vinda, Joyce! Obrigada. Então, tava falando aqui com o pessoal, né? Vamos começar aqui batendo nosso papo, já são as 20 horas. E aí tava explicando um pouquinho aí da sua vida para eles, né? Mas nada melhor do que você contar, né? Se apresente aí para o pessoal, né? Eu falei um pouco dessa sua dinâmica, que você já tem um tempo que está em home office trabalhando, né? E a importância de você trazer um pouco dessa experiência, né? Dessa escolha, que na verdade foi uma escolha. Muita gente está sendo imposto isso agora, né? Mas por que dessa escolha e como é que tá, como é que você se organiza, trazendo dicas aí para o pessoal que está tendo que se virar em muitos, né? E você já se vira em muitas há muito tempo. E aí se apresente um pouquinho para 38 anos, eu sou empresária, sou digital influencer também. E eu já trabalho com home office desde 2013, quando eu comecei a trabalhar junto com meu marido com contabilidade. Nós temos um escritório de contabilidade e apoio administrativo, que durante um tempo nós levávamos ele numa sala comercial. Chegou um momento que tivemos a necessidade de trazer para casa para conciliar com outras atividades também. Eu, no início, fui relutante, achei que não iria conseguir me adaptar, né? Tem que ter toda uhum. uma organização, claro. Porém, depois que o escritório veio para casa, eu vi que foi uma das melhores decisões que nós podíamos ter tomado. Tanto na melhora do meu trabalho em relação ao escritório mesmo, como eu consegui conciliar com essa minha outra área de digital influencer. E também com a outra área que a gente tem que conciliar, que é a casa, né, a família, os filhos. Isso. Eu tendo escritório em casa, eu consigo fazer outras atividades além do escritório, que se fosse fora, para mim seria mais difícil, né? Pelo tempo que eu gastaria pegando trânsito, o tempo que eu gastaria tendo outras atividades envolvidas, se eu tivesse que me Isso. deslocar todo dia para poder trabalhar. Perfeito. E você, Joyce, tem um escritório de contabilidade, né? Imagino que esse momento também da Isso. pandemia tenha uma demanda aí muito grande para que você, né, com essas novas diretrizes. Como é que Sim. está sendo, né? Você tem também aí o pessoal, Joyce tem essa carreira digital influencer, também tem essa demanda, né, que também faz parte da rotina dela. Como é que está sendo, Joyce, essa adaptação também a esse novo cenário nesse sentido, né? Sim. Para a gente que trabalha com contabilidade, está bem complicado. Primeiro, porque a pessoa que trabalha comigo não está vindo trabalhar. Então, eu estou trabalhando sozinha. E a demanda aumentou muito. Por quê?
toda empresa está querendo dar uma férias ou está demitindo, infelizmente, muitas estão, ou então está pedindo essa questão nova de suspensão de contrato, né, Uhum. além da suspensão tem a redução da carga horária. Então, a demanda está Sim, muito alta por questão da pandemia e eu estou com o quadro reduzido, porque eu não consigo ter funcionário do escritório vindo aqui devido à pandemia. Então, estamos praticamente sozinhos e com todas as sim. empresas querendo, né? Sempre saindo uma medida provisória diferente, sempre a gente tendo que se atualizar para poder estar orientando as empresas. Então, realmente, para a área de contabilidade, está muito corrida essa questão da pandemia. Perfeito. E me diga, Joyce, o que é que você, trazendo também essa sua experiência já aí de bastante tempo, o que é que você vê como pró, né? O que é que você vê como pró uma rotina de home office, né? E quais são os maiores dificultadores e como é que você resolve, né? E consegue se organizar nessa rotina. A Cecília até está fazendo aqui uma pergunta também. Como fazer para se organizar na rotina? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Como é que você organiza a sua rotina, né? Dentro dessa dinâmica que você vive. Pronto. Apesar do escritório ser em casa, o negócio não pode ser menos profissional do que ele é. Então, aí eu tenho que manter uma rotina de trabalho, principalmente dentro do horário comercial, que é o horário que os meus clientes mais me requisitam, né? Então, eu tenho que acordar, eu tenho que me preparar para ir para o escritório. Tudo bem que eu não preciso estar colocando um terninho, eu não preciso estar indo de salto alto, eu não preciso estar me maquiando, por eu não ter um fluxo de clientes vindo aqui, né, em loco no escritório mesmo. Meus clientes, cada um ficam lá na sua empresa, então eu não tenho visita de clientes aqui. Então eu posso já trabalhar com uma roupa mais tranquila, mas eu não posso acordar, por exemplo, e ir de pijama para o escritório. Eu tenho que ter uma rotina, eu tenho que ter uma preparação para chegar no escritório. Outra coisa que para mim é muito importante, minha vida é a base de listas. Sempre eu estou colocando na lista o que é que eu tenho que fazer, o que é que tem para ser resolvido, porque em casa a gente acaba, às vezes, confundindo, porque tudo tão perto e em casa a gente também várias coisas para fazer. Então, se eu não tenho uma lista para saber o que é que eu tenho para resolver naquele dia, eu acabo me passando porque eu lembro de tal coisa que eu tenho que fazer em casa, porque minha filha me chama, porque meu filho demanda uma atenção. Isso, Então, para acaba as mim é muito contingências vão importante. acontecendo, né? Sim, aqui em casa não para, né? Qualquer casa, sempre a gente tem demanda, sempre os filhos estão necessitando da atenção da gente. Então, eu tento manter uma rotina de um escritório, mesmo sendo em casa, eu tenho aquele momento de que eu vou ficar no escritório. E é muito assim, pessoal, também, você tem que ver qual é o seu pico de produtividade. Para mim, é de manhã cedo. Como eu acordo cedo, eu já resolvo Sim. algumas coisas, vou para o escritório. É até um horário que o telefone não toca muito, então eu consigo desenvolver. É uma hora que minha filha não fica me chamando. É o horário que o Gabriel geralmente está tirando um cochilo ou está mais calmo. Então, Uhum. de manhã, por eu já ter essa produtividade alta, eu já aproveito e já resolvo a maior parte das minhas coisas. Mas não necessariamente é amanhã, né? Tem gente, meu marido mesmo, ele gosta de final de tarde, de noite, ele ir para o escritório, ali ele resolve várias coisas. Então, Sim. a gente se planejar para resolver, né? E tentar colocar em prática isso. Tanto a gente se preparar para chegar no escritório, como a gente analisar o nosso pico de produtividade para tentar extrair o melhor da gente naquele momento. Sim. Deixa eu ver o que mais que eu posso lembrar. Ah, outra coisa que para mim é muito importante: ter um local específico para trabalhar. Por exemplo, aqui em casa, nós temos um escritório separado. E eu inventei, num Uhum. certo momento, de criar um escritório, um posto de trabalho, né? No meu quarto, colocar um computador, colocar uma mesa, tudo. E para mim não dá certo. Quando eu estou no quarto, eu não consigo focar no trabalho, porque aqui as pessoas não entendem que eu estou trabalhando e ficam me chamando. Aqui tem uma televisão que eu acabo ligando, então aqui meu trabalho não flui. Então, se eu vou trabalhar, eu vou exatamente para o computador do escritório. Lá as pessoas já respeitam mais o fato de eu estar trabalhando. Lá já não tem uma televisão para tirar meu foco. Então, realmente,
Se você vai trabalhar em casa, não é trabalhar em qualquer lugar em casa, é você estabelecer o local que vai ser o seu posto de trabalho. É verdade, é verdade. A pessoa só está falando aqui, Joyce, bastante aí de organização de tempo, gestão de tempo, né? Algo que é do momento, né? A gente conseguir realmente criar essa rotina, né? Do que a gente tem que fazer. No seu caso aí, realmente, multitarefas, todos nós estamos tendo, mas você ainda tem aí outras atividades que acompanham a sua rotina, né? Cadê o pessoal? Deixa eu ver se fizeram alguma pergunta. Eu acho que tem uma pergunta aqui para você. Bom, quais dicas para as pessoas que estão há cerca de um mês aí nesse período de adaptação para home office, né? Eles fizeram aqui essa pergunta no direct, né? O que é que você daria de dica, né? Fora a gestão de tempo, praticamente assim, o que é que você, como você se organiza, né? Como é que você faz essa gestão? Pronto. Eu até comentei um pouco antes, para mim o que funciona muito é a questão de lista. Tudo que eu tenho para fazer eu coloco numa lista, tudo eu coloco no papel. Resolvi, vou lá, risco, não resolvi, tá ali. Porque às vezes a gente pensa que não tem o que fazer, mas a gente tem. Se você não colocou no papel, você às vezes nem lembra daquela outra demanda, daquele outro pedido, aquela outra resolução. Então, o que ajuda a organizar meu tempo é realmente fazer listas. E eu acabo tendo metas no dia com essa lista, né? Eu tenho uma quantidade de coisas para serem resolvidas e eu sei que Sim, realmente meu trabalho rendeu quando algumas coisas ali são riscadas daquela lista. certo. E aí tem uma pergunta aqui, e os filhos entendem como é essa mãe multi aí, como é que é essa relação com os filhos? Os filhos conseguem entender? Eu sei que você tem um filho aí, vai fazer um ano, um baby, e aí como é, né? Essa demanda extra tudo, né? Como é que é essa reação? São dois filhos em idades totalmente diferentes, né? A Brenda tem 12 anos, ela, entre aspas, já entende mais. Ela Sim, sabe que eu estou trabalhando, mas isso não acaba que não inibe ela em me chamar. Porque toda hora ela vai lá, minha mãe, eu quero isso, minha mãe faça isso, minha mãe, né? Mas já é uma criança que dá pra gente falar, ó, filha, agora eu tô trabalhando e ela entender que ela vai ter que aguardar um pouco. Já o Gabriel, o bebê, já é um pouco mais complicado. Eu comecei a trabalhar com 8 dias ele nascido, eu já sentava no escritório para poder trabalhar, porque a gente que é pequeno empresário, a gente não pode parar, infelizmente, né? Se eu não trabalho, eu não recebo dos meus clientes. Então, com 8 dias de nascido, eu já ia para o escritório. E conseguia trabalhar quando ele era menorzinho, às vezes até com ele no colo. O trabalho desenvolvia. sim, Hoje o Gabriel tem 10 meses. Ele não entende que eu tenho que trabalhar e eu não consigo mais trabalhar com ele no colo nem por perto. Porque aí ele quer puxar o cabo do celular, do computador, ele começa a sim, bater no teclado, no colo ele não fica. Então, são duas situações totalmente diferentes. A Brenda, eu já consigo que ela entenda, o Gabriel não. Então, meu sim, trabalho, ele é todo baseado em o momento que eu consigo botar o Gabriel para brincar um pouquinho, ou que o pai está olhando, ou que a irmã está ajudando, porque com ele já é realmente mais difícil. Mas a gente vai nesse jogo de cintura e consegue resolver as coisas mesmo com criança em casa. sim. E outra perguntinha aqui, deixa eu subir aqui para ver se eu consigo achar. Uma pergunta legal. É, E muitas aí, perguntas. Todos. aqui. O Ale Novaes, ele fala aqui. Ok, mas a pandemia já é uma realidade, né? Então a gente está aí forçados a ficar em casa de certa forma, né? E bem ou mal, todos estamos para home. Mas o pós, né? Como é que você pensa, Jorge, que a gente pode se preparar para esse retorno, né? Como é que você pensa que a gente pode se organizar para isso? Eu acho que a gente, na verdade, esse mundo do trabalho ele vai mudar, viu, Ale? A gente vai estar com uma outra forma aí, né? Joyce já trabalha no home office há muito tempo, foi a escolha dela, mas eu acho que esse novo cenário, né, ele vai existir, essa possibilidade da gente trabalhar em home office como algo real, concreto, Sim. porque a gente está vendo que está funcionando. Muita gente já conhece, né? Mas a gente agora que está se adaptando, fazendo esse movimento, nós estamos vendo que é algo possível, né? Algo que dá resultado, é algo que causa entrega.
Então, aliado a isso também a qualidade de vida, né, Joyce? Porque por mais que a gente se organize, esteja, né, a gente não enfrenta esse trânsito, não enfrenta esse vai e vem, não se expõe muito, isso traz também os benefícios da qualidade de vida, né? Sim, com certeza. Só o tempo que você economiza, não se deslocando em trânsito, principalmente a gente que reside em capital, sabe que às vezes, mesmo o trabalho sendo perto, dependendo do horário que a gente tem que estar lá, a gente gasta muito tempo no trânsito e é um tempo realmente perdido. Não é um tempo de qualidade que você consegue ler algo interessante, você não consegue passar aquele tempo com seus filhos, então já começa daí, da economia de tempo, da diminuição do estresse, porque o trânsito traz estresse para quem pega, Uhum. principalmente engarrafamento. E como você falou, o mundo, na verdade, ele já mudou. Nós estamos naquele processo de mudanças, tanto do trabalhador, de ver essa possibilidade, né, e conseguir se organizar, aprender e trabalhar no home office, como também abrir um leque de possibilidade para as empresas, que é uma forma também de você ter um empregado trabalhando, Isso. produzindo até mais, porque vai estar economizando, como eu falei, tempo, economizando o estresse também, não tendo tanto. E também existe a economia das empresas. Quantas empresas hoje estão conseguindo manter sua demanda, estão conseguindo manter o seu faturamento, sendo que está tendo uma redução no aluguel de um espaço, está tendo redução numa luz, está tendo redução em imobiliário que tem que manter na empresa, imobilizado, tudo isso, de certa forma, também é uma economia para as empresas. E agora, mais do que nunca, o empresário vai poder enxergar essa possibilidade de manter alguns colaboradores, grande parte até do seu quadro, nessa modalidade de home office, que só tem a ganhar tanto o trabalhador como o empresário. Sim. Eu vejo muitos benefícios, muito mais do que a parte ruim. Chegou outra pergunta aqui também, vamos aproveitar, né? Sinalizando aí, como é que você faz para dividir os momentos de descanso e os momentos de atividade? Como é que você consegue fazer essa baliza, né? De conseguir encontrar esses momentos para descansar, porque estar com o trabalho dentro de casa também exige essa disciplina, não só na rotina de trabalho, mas com a sua própria saúde, né? Então, como é que você Sim. faz? Como é que você consegue organizar isso? Ainda mais com o bebê, né? Como é que você consegue administrar? Eu tenho um período pela manhã que eu me dedico exclusivamente ao escritório e também eu tiro um período da tarde para me dedicar exclusivamente ao escritório. Esses momentos eu tento que nada extra me atrapalhe. Por quê? Trabalhar em casa, às vezes as pessoas acham que tem aquela facilidade de, isso aqui eu vou fazer mais tarde, eu faço na hora que eu quiser, na hora que eu puder. Não dá certo. Se você não mantém uma rotina de você, no horário normal, resolver as coisas que precisam ser resolvidas, você vai viver numa eterna hora extra. E não é legal isso, você viver o tempo inteiro trabalhando, porque ou você tira horas de qualidade para resolver e focar, ou você acaba que faz as coisas aos poucos e passa o dia todo trabalhando. E eu sou o tipo de pessoa que sábado, domingo, posso ir no Sim, escritório resolver alguma coisa? Tenho essa possibilidade. Vou geralmente não, porque de segunda a sexta eu resolvi o que tinha para ser resolvido. Como eu falei, meu pico de produtividade é muito mais pela manhã. Às vezes eu trabalho tanto pela manhã, sim. resolvo tantas coisas, que de tarde meu cliente me encontra no meu celular. Se eu precisar, eu vou ali no computador rapidinho e resolvo. Mas isso porque eu tenho aquela rotina de que de manhã eu tenho lá 3, 4 horas seguidas de qualidade, que minha filha sabe que eu estou trabalhando, o Gabriel não sabe, mas ele fica com alguém que tenha que olhar ele, que saiba que não vai poder ficar me chamando, porque senão não flui, senão a gente vive numa eterna hora extra, porque no horário certo, que era para as coisas estarem sendo resolvidas, a gente não resolveu. Claro que tem duas coisas, né? Tem o Sim. planejamento, o previsto do que a gente vai fazer, e tem o realizado. A gente prevê, planeja várias coisas, nem sempre a gente consegue seguir aquela lista. Às vezes, aquela lista a gente rasga e joga para cima. Mas se a gente não tiver esse planejamento, aí é que realmente a coisa não flui. Sim. Beleza, Joyce. E aí tem uma coisa engraçada nas suas atividades, é que você tem uma atividade que é muito prática, objetiva, né? E outra, que aí eu vou complementar aqui com a pergunta que chegou, e outra
de criatividade, precisa pensar pautas, precisa pensar o que trazer para o seu público que te acompanha como digital influencer, né? Como é que você organiza esses dois paralelos, né? De uma atividade bem prática, como é que você busca essa criatividade para o seu dia a dia, né? Que eu acho que também é algo que é comum para a gente buscar essa criatividade de como fazer as coisas, e você precisa disso também no seu dia a dia, né? Pensar o que Sim. você vai fazer, flutuando pelo mesmo tema, mas pensando coisas novas. Como é que você faz, né? Teve uma pergunta que chegou falando como é que você baliza aí a atividade no escritório de contabilidade e também a parte de influência. Eu acho que é isso, né? A criatividade e a parte mais prática, né? Operacional. Como é que é essa transição aí, essas facetas? São duas áreas, assim, eu digo, bem diferentes, né? Meu trabalho com contabilidade, Isso. ele já é algo mais sério, mais técnico, né? É muito ligado a cálculo, a lei. Já meu trabalho como digital influencer já é algo mais leve, né? Trazer conteúdo, trazer novidades, mostrar meu dia a dia, trazer dicas mesmo para as pessoas. São coisas totalmente Sim. diferentes, são áreas totalmente diferentes e que eu consigo desenvolver graças ao home office, porque se eu ainda mantivesse uma sala comercial, que eu tivesse que me deslocar, ir lá e trabalhar, às vezes eu estou aqui, atendi um cliente, desliguei, tenho 10 minutinhos, eu consigo ir na Sim. cozinha resolver alguma coisa, eu consigo parar para fazer uma postagem, né? Às vezes eu já tenho um conteúdo ali pronto, que eu já escrevi antes, eu consigo resolver, responder algumas pessoas. Isso o home office me trouxe essa possibilidade. Eu faço muita questão de receitas mesmo, então trabalhei já um Sim. período bom, chega um horário que já está perto do almoço, eu consigo ir ali produzir um conteúdo de receita. Então o home office me deu essa possibilidade de fazer as duas coisas, porque se não fosse aqui em casa, o escritório, eu acredito que essa parte de digital influencer ia ficar bastante prejudicada. Tanto na parte da criatividade, como na parte de eu estar criando novo conteúdo e ter tempo para estar tanto mandando conteúdo para vocês, como dando feedback, porque quando a gente posta, a gente acaba recebendo muitas perguntas, né? Muito contato, inbox ou ali na foto mesmo, e a gente tem que dar esse retorno para as pessoas. Então, graças a Deus, o home office me possibilitou isso, porque se não fosse ele, acredito que não seria dessa forma como é hoje. Beleza. Estou vendo aqui as Joia. perguntas que o Tá pessoal dando uma pequena colocou. falhada aqui para mim, mas eu peguei aqui. Tá tranquilo para você aí? Tá, Tá, beleza. Então, ótimo. E aí, vamos entrar também, né? Você também, o seu marido, ele também trabalha com você, vive aí a rotina de casa. É, eu fico pensando como é um malabarismo, né? Também ter esses relacionamentos saudáveis, não só com os filhos, mas com os cônjuges também, né? A gente está convivendo com as pessoas muito intensamente, né? Como é que você também faz esse papel também de esposa, né? Que também tem esse outro papel que você tem. Como é que você também organiza essa parte? isso. É meu E marido, ainda tem que ele ter é tempo, né? marido, é Também para colega, ser esposa. ele é meu colega de trabalho, meu chefe, meu marido, meu parceiro na criação dos filhos. Então, é muito tempo junto, resolvendo muitas coisas. E, além de tudo, no final do dia, ainda tem que ser a pessoa para eu dar atenção, meu amigo, meu namorado. Realmente abraçar elas e tentar desenrolar da melhor possível. Vários cenários, várias possibilidades, vários relacionamentos que a gente acaba tendo junto com a mesma Sim, pessoa, no caso, meu marido. E é o grande parceiro junto a tudo isso aqui, porque exatamente com filho pequeno, e até a que não é tão pequena, quando eu não consigo dar atenção, ele tem que dar atenção para eu conseguir trabalhar, ou e tem hora que eu que tenho que estar lá, deixando ele trabalhar e conseguindo dar atenção para eles, principalmente nessa época de pandemia, que são 24 horas. Minha filha mesmo antes passava o dia na rua. De manhã estava na escola, de tarde estava na banca, sempre tinha um curso, sim. alguma coisa. Hoje é o dia todo em casa.
Então, é o dia todo ela me pedindo as coisas, me demandando algumas necessidades. Joia. E aí, na verdade, tem outra pergunta aqui, né? Mais de 30 dias de home. Qual foi o resultado dos seguintes? Teve aí aumento na produtividade? Como é que você se sente nesse período da pandemia? Como é que você sente que foram as entregas, né? Aumentou a demanda, ainda assim, aumentou o fluxo dentro do seu escritório? Acredito que sim, né? Sim, olha, são dois lados da mesma moeda. Vamos ser bem sinceros. Primeiro, aumentou a demanda do trabalho imensamente. Como eu falei, as empresas estão todas dando férias, ou demitindo, ou fazendo Sim. suspensão de trabalho, ou contrato de redução. Então, a minha demanda aumentou muito. Não tenho ajuda, então eu estou trabalhando mais ainda, mesmo que a demanda não tivesse aumentado, eu teria trabalho dobrado, porque minha funcionária não consegue vir para cá. E tem um outro lado também. Aumento de Sim. trabalho não significa aumento do meu faturamento, muito pelo contrário. A maioria das empresas que a gente trabalha aqui estão ou suspendendo os serviços ou estão pedindo aquele bom e velho desconto, porque realmente é uma época diferenciada que eles estão vivendo. Sim, Aqui a gente exatamente. trabalha com clínicas médicas, trabalhamos com hotel, trabalhamos com lanchonetes, restaurantes. Tem, assim, uma gama muito grande de tipos de clientes da gente e, na verdade, 95% dos meus clientes estão com as portas fechadas. Então, nós, como Sim, parceiro, também temos que entender esse momento que as empresas estão passando, né? Sem faturamento, portas fechadas, funcionários para pagar. Então, tem esses dois lados. O trabalho aumentou, não significa que o faturamento aumentou. Aqui a gente também está sentindo a crise que pode não, que certamente vai vir aí para a gente, né? Devido a toda essa situação da pandemia. Mas, como todos dizem, né? O doente consegue se recuperar, o falido consegue se reerguer. O que não pode é a gente vir a estar sofrendo uma perda de pessoas com essa pandemia. Então, eu sim sou a favor do momento que a gente está vivendo. Acredito que os responsáveis estão levando a gente por um caminho correto das necessidades que são feitas, mas tem as consequências, claro. é isso. Joyce, que maravilha, né? Assim, acho que foi um papo aí esclarecedor. A gente está aí caminhando para o final da live, né? As pessoas falando aqui que é importante ter um parceiro, ter parceria dentro de casa para ajudar também. Eu sei que seu esposo é bastante parceiro em relação ao trabalho, né? Então isso também é bem bacana. E eu queria que você fizesse suas considerações finais, né? Falasse aí para a gente qual a mensagem que você deixa, né? Para esse momento, para as pessoas dentro da sua vida, da sua vivência com isso, né? Deixa aí uma mensagem para a gente e já te agradeço bastante a participação. Obrigada por disponibilizar esse tempo com a gente aqui para dividir um pouco da sua vida com a gente. Pronto. Minhas considerações, gente, é que é um momento novo que a gente está vivendo, sem precedentes para a nossa geração, entendeu? E que a gente tem que, na verdade, tirar o melhor disso. Então, se é o home office que a gente está tocando aqui neste assunto no momento, que vocês consigam ver os benefícios que tem essa modalidade de trabalho. Eu mesmo Sim, vejo inúmeras nela, até porque já fazia ela muito antes da pandemia. Acredito que a possibilidade que as empresas vão enxergar agora, e principalmente os profissionais, né, os empregados e os empregadores, são imensas as possibilidades. Então, bora tirar o melhor desse momento, vamos aprender com o que a gente está vivendo agora. E sim. realmente o mundo já mudou depois disso, né? E a mudança vai ser constante e que a gente consiga retirar o que for de mais proveitoso. Certo. Joyce, obrigada mais uma vez, viu? Eu queria deixar um recadinho aí pro pessoal, que as nossas lives acontecem aí toda segunda, quarta e sexta, trazendo temas que a gente possa conversar, compartilhar, né? Isso é bem legal, principalmente a experiência das pessoas, né? Para trazer também até um conforto para a gente nesse momento, entendendo que essas coisas são possíveis, realizar dentro de casa é algo possível, né? E aí eu queria convidar também o pessoal para a live de quarta-feira, que vai ser a live de Eric, tá? Com o doutor Davi, falando sobre crise do Covid-19 e a regulamentação da telemedicina,
certo? Vamos falar um pouco aí sobre a telemedicina que também está acontecendo no momento. Venha ver a gente, viu, Joyce? Contamos aqui com a sua muito bom participação. tema. Viu? Muito obrigada, gente. Obrigado, pessoal que participou, tá certo? Estamos juntos, o que a gente puder compartilhar, o que a gente puder trazer aqui para vocês, a gente vai trazer sempre na intenção de que a gente fique mais confortável e seguro nesse momento, tá bom? Beijo, Joyce. Um beijo no pessoal aí, beijo, gente. E fiquem em casa, viu? Beijos.